Presidente, é bom que o povo brasileiro possa ir se acostumando e conhecendo os bastidores da disputa política e da vida pública brasileira. E possa compreender hoje o desespero que os representantes da direita e da extrema-direita estão tendo aqui no Brasil. Não todos, mas uma grande parte deles. Desespero com relação à firmeza do Supremo Tribunal Federal em defender a democracia, desespero com o governo do presidente Lula que está dando certo, e aí esses representantes estão apavorados. Mas sabem por quê, povo brasileiro? É porque acabou a blindagem no andar de cima. Todo dia tem notícia da Polícia Federal. Toque, toque, toque. E quando vai se ver, vai dar em alguém da extrema-direita. É impressionante. É porque o andar de cima, ele está sendo agora atingido por operações para se descobrir quem são os culpados da roubalheira real no Brasil. Quiseram passar uma cortina de fumaça e de novo dizer, são os favelados do Rio de Janeiro, são os favelados do Brasil. Mas a Polícia Federal toque, 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 e quando ela toca, são milhões e bilhões que vão saindo dos cofres daqueles que invadem o Brasil com corrupção. Este é o desespero que a extrema-direita está. Hoje, por exemplo, toque, toque, toque. TH Joias, deputado estadual, estava ele com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, e escondendo da Polícia Federal e do povo brasileiro a roubalheira que estava no Rio de Janeiro, junto com o Comando Vermelho, facção que o governador fingia que estava querendo combater no Morro do Alemão. Mas estavam, sim, entre os ricos, entre os deputados, alguns, claro, da Assembleia Legislativa. E quem era o candidato a governador do Rio de Janeiro do bolsonarismo? Exatamente, Rodrigo Bacelar, o que foi preso hoje. Toque, toque, toque. 3 deputados foragidos fugiram daqui. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ramagem. Pois bem, o que diz a Constituição Federal brasileira e por que o presidente não a respeita? A Constituição diz no artigo 55, perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, ou seja, Eduardo Bolsonaro, já faltou muito mais que isso, que possa perder ou tiver suspenso direitos políticos. Carla Zambelli e Ramagem perderam os direitos políticos por decisão do Supremo. O que diz o parágrafo 3º, deputado João Daniel? Nos casos previstos desses que eu li, será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação, assegurada ampla defesa, o impedimento destes deputados e deputadas, ou senadores e senadoras. Ou seja, a mesa já deveria, pela Constituição, ter declarado que Eduardo Bolsonaro, Ramagem e Carla Zambelli não são mais deputados. Mas ele quer acobertar a extrema-direita, que, aliás, ocupou a mesa e a cadeira da presidência e passou-se a mão na cabeça desses que agiram dessa forma ilegal, sempre à força, sempre tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Foi isso, portanto, que aconteceu. E a Polícia Federal e o Supremo, toque, 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 eles não são deputados. E a Câmara quer cobertar a bandidagem e o crime que eles cometeram. Mas tem mais, presidente. 13ª vara hoje foi lá, Polícia Federal. Toque, toque, toque. Lá em Curitiba. Sabe para quê? Porque Moro, Daniela Hart e Delanhol desviaram 2,5 bilhões de reais. Está lá com gravações e documentos. Toque, 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 Moro. Vai responder por que você desviou 2,5 bilhões. Tudo com a extrema-direita envolvida nas apurações da Polícia Federal. Querem mais? Carbono oculto,
Toque, toque, toque. Uso de lavagem de dinheiro, fundos do PCC, Faria Lima envolvido, Ciro Nogueira, Rueda. Toque, 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 extrema-direita. Tem mais. Refite, sonegação absurda, bilhões de reais. Toque, toque, toque. Cláudio Castro, está lá o governador do Rio envolvido. Ele e outros envolvidos no crime de sonegação da Refite. É o andar de cima, os bilionários, aqueles que andam de jet ski, Lamborghini, Ferrari, aqueles que acumulam vinhos e vinhos mais caros possíveis, ostentam riqueza, relógios a perder o custo de vida. Toque, toque, toque na Refite, a refinaria que o governador do Rio estava escondendo a sonegação fiscal. Quer mais? Toque, toque, toque. Vorcaro, do Branco do Brasília, agora é Ibanez, pastores da Igreja Lagoinha, em Belo Horizonte, assim com o pastor Zetel, cunhado de Vorcaro, roubando dinheiro do INSS, é o andar de cima que se chega. Bancos mentirosos, fajutos, semiclandestinos, de pastores que não são fiéis a coisa nenhuma, a não ser o dinheiro. Estes que eu estou citando, claro, e não generalizando. Mas está aí, Vorcaro, toque, 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 mais gente da extrema-direita. Querem mais? CPMI do INSS, toque, toque, toque. Uma quadrilha que veio de Bolsonaro até o Lula determinar que não haveria mais, como não há, desconto previdenciário. E, pelo contrário, devolve os recursos, portanto, aos aposentados. Toque, 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 pegou a quadrilha bolsonarista que atuava dentro do INSS. E sabe quem mais? O governador Zema. Zema, que tem uma financeira. O Zema ricaço. Toque, 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 Zema. E ele, no dia, um mês das eleições, no segundo turno, sabe o que ele fez, deputado Aleni? O Zema simplesmente ganhou o direito, uma das poucas instituições, a fazer crédito consignado dos trabalhadores do BPC, os mais pobres do Brasil, e do Auxílio Brasil, para cobrar juros e se enriquecer. Governador Zema, um dos mais ricos do Brasil. Toque, toque, toque da Polícia Federal. Mas querem mais toque, toque, toque na extrema-direita? Ex-presidente Jair Bolsonaro, tentando, com o maçarico, tirar, é muito engraçado, uma tornozeleira, que é a tornozeleira da democracia que ficou lá no ex-presidente da República. Uma tornozeleira justa, uma tornozeleira de quem queria fugir do Brasil. E Jair Bolsonaro simplesmente está agora preso na Polícia Federal. E o filho dele reclama, ele fica lá trancado a chave, claro, ele está achando que era hotel de luxo para ele passear, ele está preso. Ele tentou acabar com a democracia no Brasil, tem que ficar preso mesmo. Dê graças de não ir para Papuda. Se estiver doente, vai em casa cumprir as penas, mas não adianta fingir que está doente, porque já tem um general que disse que era valente, que na época da ditadura mandava prender e arrebentar, que era o general Heleno. Aliás, eu fui vítima disso quando estudante e fui preso pela tropa de choque por querer reconstruir a UNE. E por isso eu fui preso por reconstruir a União Nacional dos Estudantes. E agora, toque, 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 general Heleno. Toque, 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 general Heleno. Vale a democracia, não vale mais a ditadura, general Heleno. Vossa Excelência, general Heleno, vai ficar no xadrez. Se tiver com Alzheimer, vai para casa. Mas precisa saber se está com Alzheimer. General covarde, que dizia que era o ditador, que a tudo podia prender, arrebentar e matar. E agora está lá covardado como está o ex-presidente Jair Bolsonaro, choramingando. Não tem a coragem que tem um ex-metalúrgico como Lula, que foi injustamente preso, fez a sua defesa e saiu como inocente e governa hoje o Brasil. E eu começo a falar exatamente do Lula, mas não antes de dizer que a PEC da bandidagem, a PEC que vocês chamavam de prerrogativa, mas que era a PEC da blindagem, ela não passou. Passou aqui, mas garrou no Senado pela força do povo. O PL,
contra as facções que vocês desvirtuaram com derrite para ajudar o crime organizado, está sendo consertado também no Senado Federal e vai ser um bom projeto que o presidente Lula mandou para cá. Ou seja, o bolsonarismo está apavorado com a Polícia Federal na porta daqueles que o tempo inteiro aqui no nosso país ficaram à vontade para roubar e para acumular riquezas. São bilionários do roubo. Em geral, é isso que acontece com esses que eu disse, e não estou generalizando para todo mundo que é rico. Mas esses acumularam riqueza na roubalheira. Estes são os verdadeiros bandidos, os de colarinho branco, que utilizam, às vezes, da miséria e daqueles que estão nas favelas para justificar a roubalheira que eles organizam. É bom o Brasil assistir isso. As coisas estão mudando e, por isso, deputados e deputadas morrem de medo do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, a qual agora eles não respeitam mais. Mas, presidente, o que vem acontecendo no Brasil, fora esse mimimi da extrema-direita, o que vem acontecendo no Brasil é que a economia vai bem, obrigado. E vai tão bem que a inflação que será entregue pelo presidente Lula será a menor inflação de todos os tempos no Brasil. O ministro Haddad disse isso e é verdade. O preço dos alimentos estão controlados no Brasil e o povo tem aplaudido e os carros dos supermercados, os carrinhos, estão lotados de mercadorias, inclusive de picanha, como havia prometido o presidente Lula. O salário mínimo cresce todo ano. A renda mensal dos trabalhadores cresce todo ano. O nível de emprego nunca foi tão alto. Tudo isso que eu digo é verdade. A Federação Nacional do Comércio declarou agora que está esperando 72 bilhões de reais no varejo, no Natal, o maior em 10 anos. A redução da pobreza extrema no Brasil, vocês viram a notícia hoje? Povo brasileiro, vamos comemorar. 8,6 milhões saíram da miséria extrema, 2 milhões saíram da miséria e 8,6 milhões da extrema pobreza. Mais um fato a se comemorar no Brasil.